Então agora a gente resolve a questão 15 da lista de exercícios anexada ao curso. Essa questão é da UFO, segunda fase. Vamos lá? Um óxido de nitrogênio foi analisado e apresentou as seguintes porcentagens em massa: 25,9% de nitrogênio e 74,1% de oxigênio. Então, o que ele forneceu? A porcentagem em massa de cada elemento que apresenta esse óxido, né? Tendo em vista as informações apresentadas, faça o que se pede. Dê a fórmula empírica deste composto. Beleza, vamos lá então. Bom, primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: o que é fórmula empírica? Fórmula empírica é o mesmo que fórmula mínima. Então, na verdade, em outras palavras, ele pediu a fórmula mínima desse composto, certo? O que a questão fez? Olha só, a questão forneceu para a gente 25,9% de nitrogênio, ou seja, a porcentagem de nitrogênio em massa, importante, e 74,1% de oxigênio, quer dizer, ele forneceu a porcentagem de oxigênio em massa. E ele pede a fórmula mínima. A fórmula mínima. Então, olha só, analisando aquelas explicações que eu falei para vocês, o problema nos forneceu a porcentagem em massa de cada elemento químico e ele quer a proporção em mols de cada elemento químico. Então, no final das contas, o que a gente está fazendo para resolver essa questão é transformar de massa para mol. E o que a gente usa para transformar de massa para mol? A massa molar, que é dada em gramas por mol. Lembra? Então, o problema se resume, no final das contas, a transformar massa em mols, certo? Mas olha, eu tenho a porcentagem em massa de cada um desses elementos. Eu preciso de uma base de cálculo para que eu possa fazer contas. Como assim, Ronald, base de cálculo? Base de cálculo eu vou te explicar o que é. Você vai escolher um valor de massa para que você faça a conta em cima desse número. Você pode escolher o valor que você quiser. 5 gramas, 10 gramas, 15 gramas, 20 gramas, 45 gramas, 30,85 gramas. Sei lá, cara, o valor que você quiser. Agora, claro, se você escolhe um valor adequado, facilita as suas contas. Quer ver? Vamos lá para a tela? Olha só. Se eu pegar uma base de cálculo, vou mudar de cor aqui, vou colocar um preto agora. Se eu colocar uma base de cálculo de 100 gramas, aqui você poderia escolher o valor que você quiser. 100 gramas facilita minhas contas. Por quê? Se eu estou fazendo uma base de cálculo de 100 gramas, significa que eu estou analisando uma amostra de 100 gramas desse composto que é um óxido, certo? Então, pensa, eu estou analisando 100 gramas desse composto. E nesses 100 gramas de composto, eu quero saber quanto eu tenho de nitrogênio e quanto eu tenho de oxigênio. Ora, de nitrogênio nós temos 25,9% em massa. 25,9% de 100 gramas são 25,9 gramas de nitrogênio. E 74,1% de oxigênio são 74,1 gramas de oxigênio. Entendeu? Porque eu peguei 100 gramas, se eu tivesse escolhido outro valor, eu já teria que ter feito 2 regras de 3 para descobrir a massa de cada elemento químico. Dá certo? Dá, mas dá mais trabalho. Bom, eu preciso transformar esses dois valores em mols. Como é que eu faço isso? Divide pela massa molar de cada um deles. Consulta na tabela periódica, o nitrogênio é 14 gramas por mol. Então, aqui, ó, divido por 14 gramas por mol. E oxigênio 16, divido por 16 gramas por mol, certo? Posso simplificar as unidades de massa, então simplifica gramas com gramas, gramas com gramas. Beleza, deixa eu voltar para o preto aqui. Olha só, essa massa, aliás, número de mols de nitrogênio, 25,9 dividido por 14 vai dar 1,85 mols de nitrogênio. E 74,1 dividido por 16 vai dar
4,63 mols de oxigênio, ok? Bom, então eu já descobri, por enquanto, quantos mols de cada elemento químico existem em 100 gramas do óxido. Do jeito que está aí, a fórmula do composto está, para mim, por enquanto, assim, N 1,85 mols e oxigênio 4,63 mols. Eu não posso usar essa fórmula como fórmula mínima, porque os valores não estão inteiros. Quando chega nessa situação, você lembra o que a gente faz? Nós dividimos os dois valores pelo menor deles. Então, vou dividir os dois por 1,85 e aqui 1,85. Dividindo, olha só, aqui vai ficar N1 e O, 4,63 por 1,85 dá 2,5. Essa fórmula ainda não é a fórmula do óxido, mas eu já consigo chegar nela. Como? Se eu pegar os dois coeficientes, o 1 e o 2,5, e multiplicá-los pelo menor valor que os tornam inteiros, eu tenho a fórmula mínima do composto. E nesse caso o valor é 2. Multiplicando tudo por 2 vai ficar N2O5. Por isso, N2O5 é a fórmula mínima ou fórmula empírica, como foi citado no enunciado, dessa questão. Ok? Espero que tenha entendido. Aguardo você para a próxima questão.